Fala galera da Rubro News, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. E olha, a gente é assim, ó, tem conteúdo, quando tem notícia, quando tem informação, a gente entra aqui no canal a qualquer momento. Por isso que eu peço, antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, é muito importante, acione o sino de notificação para sempre quando tiver conteúdo ou novidade você ser notificado. Tá vendo? A gente está tendo agora aqui num horário diferente para falar sobre o mercado da bola. Hoje o dia foi agitado no Flamengo. Vamos falar sobre o Wallace, vamos falar sobre Gustavo Henrique, vamos falar sobre Vitinho e a notícia da noite. O Guillermo Varela, lateral direito, que joga no Spartak, no Dinamo Moscou da Rússia, jogador uruguaio de 29 anos, novo alvo da lateral direita do Flamengo. Tudo isso e muito mais agora aqui na Rubro News, mas antes de começar o vídeo, eu peço para você que gosta de aposta esportiva, faça o seu cadastro na Bet Nacional. Tá vendo aqui embaixo? Ó? É isso. O link vai estar no chat fixado e também na descrição aqui do conteúdo. Clique na Bet Nacional, faça o seu cadastro, profetizou, ganhou, sacou. É isso, e vai ter muitos jogos essa rodada. O Flamengo domingo joga contra o Avaí, um time possivelmente mais modificado em relação ao time que jogou ontem contra o João Ventude e goleou por 4-0. O certo é que o mercado da bola não para, o Flamengo vai fazendo as suas modificações durante as competições, mas são modificações pertinentes. Primeiro vamos falar sobre Gustavo Henrique. Vamos lá, o Flamengo está muito próximo de anunciar a saída do zagueiro Gustavo Henrique. Ele que chegou no Flamengo em 2020, a pedido de Jorge Jesus, deve ter novamente, perdão, a tosse está braba, deve ter novamente o destino ser comandado por Jorge Jesus. O atual técnico do Fenerbahçe, o português, quer contar com a contratação do jogador, que ele mesmo indicou ao Flamengo em 2020. Tiveram pouco tempo para trabalhar, é verdade, né? O Jorge Jesus foi para o Benfica, depois foi demitido e agora acertou o seu caminho com o Fenerbahçe, e o Gustavo Henrique continuou no Flamengo. O jogador de 29 anos, se eu não me engano, o Gustavo Henrique, deve ser anunciado como novo reforço do Fenerbahçe. As partes estão bem avançadas. O jogador já acertou bases salariais com a equipe turca. Os agentes do jogador e representantes da equipe turca já se alinharam e já, inclusive, apresentaram a proposta de 2,5 milhões de euros ao Clube de Regatas do Flamengo, aos diretores, aos responsáveis por negociação. Tá brabo, galera. Por negociações em relação ao clube. A informação que eu tive é que o Flamengo quer um valor a mais, tá? Esse valor ainda não está batido o martelo. O Transfermarkt diz que o Gustavo Henrique vale 2,8 milhões de euros. O Fenerbahçe fez uma proposta de 2,5. O alvo principal do Fener era o Nino do Fluminense. Mas o Fluminense pediu 8 milhões de euros e assustou a equipe turca e também o técnico Jorge Jesus. Partiram para o plano B, futebol brasileiro, futebol carioca e mais precisamente ao Flamengo. Né? O Gustavo Henrique, que estava um pouco sucateado, é verdade, teve um pouco mais de oportunidades, entrou contra o Corinthians após a lesão do Rodrigo Caio, foi titular e fez gol contra o Curitiba. Então o Gustavo Henrique, podemos dizer ali, é o quinto, sexto zagueiro do Flamengo. A zaga titular hoje Davi Luiz e Léo Pereira, tem Fabrício, Bruno e Pablo, além do Rodrigo Caio lesionado. O Pablo tinha perdido algumas casas, mas como foi feita a aquisição agora, deve permanecer no elenco. Ainda tem o Cleiton também, né, que é da base, e está lá no elenco profissional, integrado quando há necessidade do Dorival Júnior. Outros zagueiros também que estão próximos de saída, Matheus Tuller, né, para o futebol japonês, também tem o Rafael Santos, que vai ser negociado, tem a situação do Natan, que interessa a Roma da Itália. Então o Flamengo deve faturar um dinheiro nessa aquisição da Roma da Itália. Ele que está negociado ali com o RB Bragantino, mas o Flamengo também tem um valor a poder receber. Então, vou até pegar aqui no meu celular para poder passar certinho a informação em relação ao Natan. Então o Flamengo se movimentando. Essa minha tosse está braba, rapaz. Se movimentando. Vou passar a informação para vocês certinho. O Natan é o seguinte, o zagueiro Natan, ex-Flamengo, do RB Bragantino, despertou o interesse da Roma. Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o técnico Mourinho está analisando uma investida no defensor. O português, rapaz, o Mourinho. Na negociação entre Flamengo e Bragantino, o Flamengo, que tinha 60%, manteve 12% dos direitos econômicos do Natan, podendo então lucrar
numa possível venda do atleta. Não é um valor tão alto, mas o Flamengo ainda detém 12% do jogador que é atleta do Bragantino. Sobre o Matheus Tuller, né, mais um zagueiro. O Flamengo encaminhou a ida do zagueiro Matheus Tuller para o Vissel Kobe, né, do Japão. Aliás, time do Lincoln, parceiro Lincoln, né? Aliás, eles já se envolveram, muito mais o pessoal da imprensa, porque o Tuller fez uma brincadeira para a imprensa num tom pejorativo com o Lincoln, mas ele disse que dá liberdade. Então teve essa situação na época, né? Mas e o Lincoln joga no Vissel Kobe. O defensor vai com um contrato de empréstimo até dezembro desse ano. Clubes trocaram a documentação para encerrar a negociação, então o Tuller é outro jogador que voltou de empréstimo do Montpellier da França, deve ficar no Vissel Kobe até o final do ano. Então o Flamengo vai fazendo uma limpa no elenco. O Tuller voltou de empréstimo, já está sendo negociado. O Gustavo Henrique deve ir para o Fenerbahçe a pedido do Jorge Jesus, que contratou ele na época quando era jogador do Santos, e o Jorge Jesus era treinador do Flamengo, e aí ele foi para o Benfica, o Gustavo Henrique ficou e está aqui até hoje, né? E deve sim fortalecer, teoricamente, a equipe do Fenerbahçe da Turquia, do técnico Jorge Jesus. Falamos sobre o Tuller, falamos sobre o Natan. O Flamengo tem 12% do Natan ainda, ele pode ser negociado com a Roma da Itália a pedido do Mourinho. Vamos falar sobre Vitinho, Vitor Vinícius, rapaz. A informação que a gente trouxe desde o dia, eu vou confirmar aqui certinho no Twitter, que foi uma informação nossa, muita gente já cravando, tá? Cravando informações de que o Vitinho iria renovar o contrato. Peço desculpa para vocês, tá, pela minha tosse. Eu, no dia 16 de junho, trouxe no Twitter, no @JúlioMiguelNeto, que outra renovação, além da do Rodinei, de contrato que estava bem alinhado e pode sofrer mudanças de curso, é do atleta Vitinho. O Flamengo queria recuperar algum recurso investido, mas nesse momento o seu alto salário, necessidade de ir em busca de reforços, fazem a diretoria do Flamengo repensar sobre o assunto. Isso foi informado no dia 16 de junho. E a informação que a gente recebe hoje, inclusive confirmado pelo GE.com, pelo Caê Mota, é que Flamengo e Vitinho chegaram ao fim da linha, fim de ciclo. Mais um jogador com um ciclo longevo no clube vai se encerrando, né? Primeiro foi o Ilharão, que já está atuando pelo Fenerbahçe, também a pedido do Jorge Jesus. Diego Alves falou que não vai ficar no Flamengo. O Flamengo também já anunciou que não tem intenção em renovar o contrato com o arqueiro. E também o Diego Ribas, essa semana, deixou muito claro que não será no Flamengo o seu futuro. Os atletas, todos dois, de 37 anos. O Ilharão está no Flamengo desde 2016 e, além do Ilharão, o Vitinho também tem o seu contrato se encerrando, junto com o Rodinei. Aliás, Vitinho, Rodinei, o Ilharão, Diego Alves, Diego Ribas já estão há algum tempo no elenco. Outro atleta que está com um contrato até o fim de 23, mas vive uma ótima fase, é o Everton Ribeiro. Voltou a jogar bem, inclusive marcando gols, dando assistências e sendo muito importante, que é o que o torcedor do Flamengo, o técnico Dorival, também espera. O Everton Ribeiro, de fato, é um jogador que subiu muito de produção com a chegada do Dorival Júnior, também tem um contrato no Flamengo até o fim de 23, como era o Ilharão, e tem um ciclo já há muito tempo no clube, mas nesse momento o Everton está vivendo um bom momento. Então o Vitinho está muito próximo de dar adeus. O Flamengo não descarta, inclusive, negociar o jogador nessa janela ainda, né? Lembrando que a janela está aberta desde o dia 18 deste mês, 18 de julho. A gente está entre dia 21, dia 22, né? Vamos chegando aí a sexta-feira. Então, o Vitor Vinícius, mais conhecido como Vitinho, pode já estar saindo nessa janela de agora. O Flamengo já deixou claro que não vai exercer a possibilidade de renovação de contrato com o jogador. Muita gente falava desde fevereiro que o Flamengo acelerava a renovação dele, mas não. A gente vinha falando desde junho que a tendência era o Flamengo não renovar o contrato. O Flamengo queria renovar na época para tentar negociar o atleta. Renovar com ele por mais uma, 2 temporadas para poder pegar um dinheiro na mão e poder, teoricamente, negociar o jogador. Ele custou... Rapaz, tá brabo. A gente tem que ter muito profissionalismo mesmo, porque eu tô muito mal. Mas vamos embora. O Flamengo pagou 10 milhões de euros em 2018 pelo jogador. Claro, o euro não valia o que vale hoje, por exemplo. Né? Mas o Flamengo pagou 10 milhões de euros pelo Vitinho. 10 milhões de euros pelo Vitinho. E com o fim do seu contrato, o Flamengo não vai pegar nenhum valor pelo atleta. Por isso o Flamengo não descarta a possibilidade de negociar ele nesse momento. Então, o Vitor Vinícius, no final do ano, que tudo indica, assim como o Diego Ribas, deve
rumar para outros ares, né? Respirar outros ares, jogar em outra equipe. Beleza? Vamos falar, então falamos sobre o zagueiro, né? Falamos sobre o Tuller, falamos sobre o Natan, falamos sobre o Gustavo Henrique, falamos sobre o Vitinho. Vamos falar agora sobre o volante Wallace, né? O Wallace da Udinese, o Flamengo continua em tratativas, as negociações elas continuam, elas persistem. O Flamengo tem interesse no jogador, o jogador quer jogar no Flamengo, inclusive em conversa minha particular com o César Fabres, jornalista da Rádio Grenal, gaúcho, ele cobre o Grêmio, torcedor do Grêmio, assumido, amigo de muitos jogadores que atuam no Grêmio, que atuaram no Grêmio, inclusive ele é amigo pessoal do Douglas Costa, amigo pessoal do Wallace, volante que está no Udinese, que no caso é um jogador que tem o interesse, o Flamengo tem interesse no clube. A gente conversou por um bom tempo esses dias e o César Fabres conversou pessoalmente, não pessoalmente, né, em loco, mas via rádio, via telefone, via WhatsApp, com o jogador, que deixou claro o interesse e o desejo de jogar no Flamengo. Lembra vocês que os dois agentes dos jogadores se encontram na Itália, em Udine, negociando essa possível liberação, essa possível saída, essa possível negociação com o Flamengo. O Flamengo já tinha assinalado, né, uma proposta de 4 milhões de euros por 70%, rechaçado no momento, instantaneamente, na hora, né, pelo Udinese, que queria de 11 a 12 milhões pelo atleta, mas sabe que essa pedida é surreal. O Flamengo acenou com um aumento de proposta de 6 milhões, podendo esticar até 6,5% por 80%. Alguns colegas de trabalho dizem que é 70%, a informação que eu tenho, o Flamengo tentou 80%, mas que pode esticar ali para 6,5% por 70%. A Udinese querendo manter um percentual pelo jogador. A informação que eu recebi é que, caso concretizado, a negociação seria parcelada e com contrato até dezembro de 2025 pelo atleta, né? Então tem essas situações, as tratativas continuam. A Udinese não está facilitando tanto assim, o jogador está tentando o poder de convencimento, inclusive teve um amistoso ontem em que ele não atuou, não foi nem relacionado entre os reservas. É um jogador que é o número 1, é o plano A, depois da saída do Ilharão para o Fenerbahçe. Surgiram outros nomes, já com a tratativa e negativa do Wendel, que permanece no Zenit, e o nome foi do Hernani. Aliás, esse nome do Hernani, ele foi mencionado inicialmente em primeira mão no dia 2 de julho, na mesma data que eu falei com o Wallace, do Wallace, a Raíza Simplício falou desse nome, que de fato o Hernani é um jogador sim que estava na lista de possibilidades do Flamengo, né? Agora vamos ver se o Flamengo vai realmente continuar tentando se reforçar por um volante, lembrando que o Hernani é muito mais o estilo do Wallace do que o estilo do Wendel. Vamos ser justos, né? Não tem muito a ver o Hernani com o Wendel, não. O Wendel é um segundo, terceiro homem meio campo, com qualidade, chega na frente, faz gols. O Wendel tem muito mais ou menos o estilo que era o Elias na época do Flamengo, de 2013, que era um volante que chegava na frente, fazia gols, era muito agudo. É estilo, tá, gente? Eu não estou comparando o futebol, não. Até porque o Elias foi muito bem no Corinthians, no Flamengo, chegou em seleção brasileira e tudo, não foi tão bem assim. Ambos jogaram no Sport de Lisboa, tem essa curiosidade, mas é um estilo parecido até, tá? Mas hoje o Wendel, com 24 anos, está muito bem, tem muito mercado na Europa, renovou o contrato, e o Flamengo não tem, sinceramente, eu acho que o Flamengo até deve dar uma murchada em relação a mais um volante. E o Flamengo deve focar na posição de lateral, e a gente já vai falar sobre o lateral direito, o Guilherme Varela. Então, o Wallace, as negociações persistem, continuem. A tendência é que até domingo, segunda-feira no máximo, se resolva. Até porque o Flamengo tem que inscrever os seus atletas contratados, ou então a ser contratado, até o dia 26, agora, terça-feira, né? Então, assim, o Flamengo tem pouco tempo na Copa do Brasil. Na Taça Libertadores, o Flamengo pode trocar até mais uma posição. Por que isso, Julião? Porque 2 já vai ser trocado, que é o Everton, Cebolinha e o Vidal. Então, nessa fase de quartas de finais, o Flamengo pode fazer 3 alterações e, possivelmente, se o Flamengo acertar com o Wallace, também com o Guilherme Varela, um dos dois vai ficar de fora na Liberta. E outra, o Wallace, o Flamengo quer inscrever na Copa do Brasil também, caso o Flamengo tenha êxito. E o Flamengo vai contratar um volante, isso é fato, né? Alguns outros nomes, e detalhe, todos eles são da Itália, né? Muito se fala no Eric Pulgar, da Fiorentina, agora no Hernani, do Genoa, que também chegou a jogar no Zenit, assim como o Wendel. E agora, acho que agora não, né? O nome principal, o plano A, é ainda o Wallace da Udinese, né? Lembrando que o Wallace, quando saiu do Grêmio, foi revelado no Grêmio, ele jogou na Alemanha em 2 equipes, no Hamburgo e no Hannover. Negociações continuam, podemos dizer que as tratativas continuam um tanto quanto alinhadas, mas trabalhosas. O Flamengo precisa esticar um pouco mais a corda, o Udinese ceder mais um pouquinho, mas parece que vai ter negócio, mas o negócio é trabalhoso, então tem que ter um pouco de paciência, o negócio do Flamengo corre contra o tempo. Beleza? Vamos falar sobre o Guilherme Varela?
Então, gente, a informação sobre o Guilherme Varela é o seguinte, tá? Vou passar aqui para vocês a informação, inclusive, que eu usei lá no Instagram. Aliás, galera, sigam o Júlio Miguel Neto no Twitter e no Instagram, @Júlio Miguel Neto, Twitter e Instagram. E, novamente, peço para você que está aqui com a gente, aqui no Sem Conteúdo, cara, se inscreva. É muito importante para o nosso crescimento. Você pensa que não, mas a sua inscrição ela é muito importante, ela é muito bem-vinda aqui, você é muito bem-vindo aqui. E uma inscrição faz muita diferença. E se você gosta do nosso trabalho, indique ao seu amigo, seu pai, sua mãe, sua irmã, seu amigo, papagaio, periquito, cachorro. Cara, não custa nada, botão vermelho aqui, é de graça. É só você clicar e eu humildemente te peço, se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho de notificação. A gente está sempre trazendo muita informação aqui, né? E tentando sempre entregar um melhor conteúdo, um trabalho justo, honesto para você. Sobre o Guilherme Varela, tá? A informação inicial foi do jornalista Sebastião Giovanelli. Ele falou que apenas detalhes separam o lateral direito uruguaio Guilherme Varela do Flamengo. Então essa informação ela é pertinente. A gente foi buscar saber. A informação que eu tenho não é bem que o Flamengo negocia com o Guilherme Varela. Eu até acho que vi alguma dessas lives, eu gosto de ver bastante live de Flamengo, e obviamente de conteúdos que eu me alimento e acho que realmente vai agregar para mim. E o Deco, um grande abraço para o meu parceiro André, o Deco SRN, André Habib, junto, irmão. Vou mandar um abraço pro Decão, que falava muito do Guilherme Varela, né? Mas a informação que eu recebi é que ele foi oferecido ao Flamengo. O Guilherme Varela, o Flamengo não correu atrás dele não, tá? A informação que eu recebi é que ele foi oferecido, que as negociações têm andamento, né? Não vou falar que está descartado, mas que interessa. A situação é que ele foi oferecido. Ele joga no futebol da Rússia, no Dinamo Moscou, tem essa possibilidade de também fazer essa função da sanção da FIFA, né? Que permite o atleta se transferir de forma em empréstimo de uma temporada para qualquer equipe do mundo, esse mecanismo da FIFA, essa sanção da FIFA para atletas Rússia e Ucrânia, né? Então vou só passar para vocês rapidinho o brief, podemos dizer assim, o histórico do Guilherme Varela, lateral direito uruguaio. Ele tem 29 anos já completado, fez aniversário em março. Ele é lateral direito com passagem por seleção uruguaia, perdão, eu falo brasileiro. Ele começou no Peñarol, na base do Peñarol, aí foi para o time principal do Peñarol, né? E aí foi negociado por 2,40 milhões de euros em 2014 para o Manchester United, que aproveitou ele na base. Aí foi emprestado da base do Manchester para a base do Real Castilha, Real Madrid, né? Voltando para o Manchester Sub-21 por empréstimo. Em 2015/16 ele subiu para a equipe profissional e lá ficou por uma temporada. Em 2016 ele foi cedido por empréstimo ao Eintracht Frankfurt da Alemanha. Voltou de empréstimo para o Manchester emprestou ele para o Peñarol, né? E aí o Peñarol ficou com o jogador, porque o Manchester emprestou ele para o Peñarol e acabou o contrato, né? E aí ele ficou como jogador do Peñarol, o Peñarol negociou com ele 2 anos depois para o Copenhagen, da Dinamarca, por 1,75 milhões de euros. Por lá ficou, né? E em 2021 o Copenhagen emprestou ele para o Dinamo Moscou, ele voltou para o Copenhagen, e aí o Dinamo Moscou contratou o Guilherme Varela, né? É isso? Guilherme Varela, em definitivo para o Dinamo Moscou. Ele está lá desde 2021, né? Aliás, está 1 ano no Dinamo Moscou. Tem essa situação, essa sanção aí da FIFA, como eu falei, que permite jogadores, esse mecanismo, se transferir por empréstimo. Ele vale ele custou 1,00 não, né? 1 milhão de euros do Dinamo Moscou junto ao Copenhagen da Dinamarca. Porém, segundo o Transfermarkt, o jogador de 29 anos custa 2,5 milhões de euros nesse momento. Quero a opinião de vocês aqui. Se você quiser colocar aqui nos comentários, você que está aqui no chat, é uma boa o Flamengo negociar o Gustavo Henrique com o Fenerbahçe, do Jorge Jesus? O Flamengo está de olho nesses 12% do Natan, o Natan podendo ir para o Roma, do Mourinho. Quero a tua opinião sobre isso também. Natan zagueiro, ele que é do RB Bragantino. Flamengo emprestando o Túria por Vissel Kobe, vai fazer falta? O Túria poderia ser incorporado ao elenco? Quero a sua opinião sobre esses tópicos. E o Wallace, você está esperançoso? Vai sair negócio? Se sair negócio, o Wallace é uma boa? Quero a tua opinião aqui, eu faço questão. Deixe o seu like, mas deixe o seu comentário aqui embaixo. Além do comentário, coloque aqui no chat. E aí, é uma boa? Todas essas situações. Falamos sobre o Wallace, falamos sobre o Gustavo Henrique. E o Vitinho, vai fazer falta?
sei, eu acho que não. Minha opinião é que o Vitinho não vai fazer falta. Lembrando que ele tem um salário altíssimo, o Gustavo Henrique também. Isso faz com que o Flamengo consiga galgar reforços cada vez mais fortes, né? Isso é muito importante. Então eu quero a opinião de vocês sobre o Gustavo Henrique, sobre Natan, sobre Tuller, sobre Vitinho, sobre o Wallace e sobre o Guilherme Varela. Olha, ele tem 29 anos. Eu olhei aqui, quando ele saiu do Manchester ele foi emprestado para o Real Castilha, né? Ele que era do Manchester Sub-21. Quando ele volta para o Manchester profissional, né? O time profissional do Manchester, ele foi emprestado para o Eintracht Frankfurt. E o Manchester não continuou com ele, devolveu praticamente ele para o Peñarol, porque ele tinha mais um ano de contrato, emprestou por um ano, não renovou com o Manchester e ficou sendo jogador do Peñarol. O Peñarol ainda ficou mais 2 anos com ele, ele foi vendido para o futebol da Dinamarca. E aí ele voltou a se recuperar na carreira. Olha, eu conheço pouco, não posso falar muito do atleta. O seu currículo é interessante, tem 29 anos, não é nenhum garoto, mas também ainda tem lenha para queimar, né? Tem um contrato com o futebol russo, do Dinamo Moscou, e aí eu quero a tua opinião. É um bom nome? Você conhece o Guilherme Varela? Vamos falar a verdade, eu conheço pouco, tá? Não conheço muito. O Deco é um cara muito estudioso e diz que é bom jogador, né? Mas não era a opção 1 do Deco. Lembrando, o Flamengo não está negociando com o Guilherme Varela. Ele foi oferecido ao Flamengo e, segundo o jornalista Sebastião Giovanelli, aliás, ele que cravou a ida do Luizito Soares para o Nacional do Uruguai, né? O Luizito que começou no Nacional do Uruguai. E segundo o Sebastião Giovanelli, está muito próximo disso acontecer. A gente lembra que o Flamengo procura um lateral direito. Teve toda aquela situação envolvendo o Montiel, que o Marcos Braz disse que não procurou, mas a gente sabe que procurou. Que o Flamengo tentou um empréstimo do atleta, o Sevilla recusou. Depois o Flamengo tentou mais um empréstimo de 1 ano e meio com opção de compra, o Sevilla recusou novamente. E o Flamengo deu stand-by na situação do Montiel. Alguns outros nomes foram ventilados, jogados na imprensa ao Léo, como o William, do Wolfsburg, da Alemanha, que acabou o seu contrato. O próprio Dodô, que está tentando acertar a sua ida para a Fiorentina, ele que é do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Então o Flamengo precisa de um lateral, aquele gol contra a favor do Corinthians, né? Ele que jogou no Corinthians, né? Fez uma lei do ex inverso, né? Fazendo um gol contra a favor do Corinthians e acabou cedendo a vitória para o Corinthians fora de casa. O Corinthians que não ganhava o Flamengo há muito tempo, e o Corinthians venceu com 1-0 o gol do Rodinei contra pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo sentiu que ali naquele momento precisaria contratar um lateral para agora. Guilherme Varela é o nome ideal, já que o Flamengo não teve êxito no Montiel, que acho que era o concurso, era um grande nome, todo torcedor do Flamengo queria. Quero a tua opinião, coloca aqui. Eu conheço pouco, já falei, conheço pouco do Guilherme Varela, seria por empréstimo a negociação, repito, ele é do Dinamo Moscou, ele pode usar a sanção e o mecanismo da FIFA, e a tendência é que se o Flamengo caso se interesse pelo atleta, o empréstimo seja concluído, segundo o Sebastião Giovanelli, jornalista uruguaio. Então vamos aguardar. Olha, eu só acho o seguinte, o Rodinei, quando ele fez o gol contra a favor do Corinthians, ele vivia um bom momento. Ele jogou bem contra o América Mineiro, os 2 jogos contra o Atlético Mineiro, contra o Tolima, né, no campeonato da Copa Libertadores, ele foi muito bem. Ele foi bem contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, inclusive dando passe pro Lázaro no Mineirão. Ele até foi mal no final, quase entregou a paçoca, mas no contexto geral, ele foi bem. Ele jogou muito bem em Minas, jogou muito bem no Rio, na vitória de 2-0, foi muito bem nos 2 confrontos contra o Tolima, foi bem contra o América Mineiro, e aí ele falha contra a equipe do Corinthians, mas ele novamente vai muito bem. Ontem, por exemplo, contra a equipe do Avaí. O Rodinei é isso aí, ele alterna bons e maus momentos. E por isso que, como ele não é um cara confiável, está no elenco há muito tempo, está com o seu contrato se encerrando, hoje ele está vivendo um bom momento. O Vidal até quando chegou brincou, falou que era avião, né, de tão rápido, que realmente ele tá mais bem preparado fisicamente. Né? Ele está mais magrinho, está mais fino, está mais rápido, está com o físico pelo menos em dia, o Rodinei, isso é verdade, vive um ótimo momento. A gente tem que ser justo, independentemente da qualidade dele, falta de qualidade ou não, né? A gente tem que ser justo, mas o Flamengo, desde aquele gol contra a favor do Corinthians que ele cometeu, que ele assinalou, o Flamengo está tentando intensificar a lateral e surgiu o nome agora do Guilherme Varela. Não conheço pouco, mas a informação do Sebastião Giovanelli que está muito próximo, lembrando, acreditando a informação para o colega jornalista uruguaio. E aí, galera, gostou desse vídeo? Então peço para você, deixe o seu like, muito obrigado pelo seu carinho, estar aqui com a gente ao vivo, né? É muito bacana você que está se alimentando dos nossos conteúdos. Lembro você que amanhã tem Mengão 11h30, amanhã não, daqui a pouquinho, tem Mengão 11h30, Júlio Miguel Neto e Letícia Kelly, falando tudo sobre os preparativos do confronto de domingo, Avaí e Flamengo, 11 horas da manhã, na Ressacada. Aguardo vocês, peço novamente, humildemente, se inscreva, deixe o like, acione o sino de notificação, é extremamente importante. Chegamos à marca de 73.200
Vamos ver se a gente consegue chegar até 80 mil no final do ano. Eu conto com você. Tamo junto. Forte abraço. Saudações.